Predicados de um presbítero. Quais as atribuições de um presbítero? No vídeo de hoje, qualificações e responsabilidades de um presbítero, um texto escrito pelo missionário Eurico Bergsten, publicado no jornal Mensageiro da Paz na primeira quinzena de janeiro de 1960. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Vimos em um estudo anterior que a Igreja de Deus é dirigida visivelmente pelos presbíteros, bispos ou anciãos, dos quais vimos há duas espécies, isto é, os que vivem do Evangelho e os que não o fazem. Vejamos agora quais as qualificações espirituais que Deus exige dos presbíteros e quais as responsabilidades que lhes cabem. Consideremos somente um título, isto é, presbítero. 1. Predicados de um presbítero. Examinando a palavra de Deus, encontramos quais as qualidades que Deus requer de um presbítero. Situam-se principalmente no plano espiritual e moral, mas vale aquilo que somos do que aquilo que dizemos ou fazemos. Por isso, Pedro exorta aos presbíteros a servirem de exemplo. 1 de Pedro 5:3. Paulo é da mesma opinião. 1 de Timóteo 4:12, acrescentando que Deus o havia posto por exemplo dos que criam. 1 de Timóteo 1:16. Correção e responsabilidade é a qualidade que Paulo ressalta por primeiro, tanto em escrevendo para Timóteo, 1 de Timóteo 3:2, como para Tito, capítulo 1, versículo 6, acrescentando que o bispo deve ter bom testemunho dos que estão de fora. 1 de Timóteo 13:7. Para ser irrepreensível, é necessário ter uma pura consciência, sem a qual não é possível ter vitória sobre o pecado. 1 de Timóteo 1, 18 e 19. Nem guardar a fé. 1 de Timóteo 13:9. Nem servir a Deus. 2 de Timóteo 1 e 3. Em toda a maneira de viver, devemos ser irrepreensíveis, primeiramente no plano moral. Paulo escreve a Timóteo: conserva-te a ti mesmo puro. 1 de Timóteo 5 e 22. Exortando-o a servir de exemplo e em pureza. 1 de Timóteo 4 e 12. Tanto em relação a si próprio, 2 de Timóteo 2 e 22, como para com as irmãs que trata em seu labor diário. 1 de Timóteo 5 e 2. Esta correção atinge também a vida familiar. O matrimônio deve ter bases bíblicas e legal, pois Paulo escreve que o bispo seja marido de uma só mulher. 1 de Timóteo 13:2. Deve ainda governar bem a sua casa. 1 de Timóteo 3, 4 e 5. Um presbítero não pode ser dirigido por sua mulher, nem ser um instrumento submisso das vontades de sua família. Deve, porém, exercer sobre a sua casa uma autoridade espiritual e branda. Autocontrole, isto é, a arte de saber dominar-se a si mesmo, é um predicado indispensável num presbítero. A Bíblia diz que não pode ser espancador, contencioso ou iracundo. O homem que não sabe se conter é como uma cidade sem muros, mas quem se governa é melhor do que quem toma uma cidade inteira. Provérbios 25, 28, Provérbios 16 e 32. Paulo, escrevendo a Tito, afirma que um presbítero deve ser moderado. Tito 1 e 8. E escrevendo a Timóteo, diz que ao servo do Senhor não convém contender, mas ser manso.
2 Timóteo 2:24. Uma língua santificada. Convém ao presbítero, pois, línguas más e incontroladas têm causado enormes danos às vidas de inúmeros servos de Deus. A Bíblia cita os paroleiros de fala inconveniente, 1 de Timóteo 5:13. Línguas dobres, 1 de Timóteo 13:8. Murmuradores, Filipenses 2:14. Palavras duras, Provérbios 15:1 e etc. Para que um ancião não sofra empecilhos em seu ministério, é necessário que a sua língua seja santificada pelas brasas do altar, tal como Isaías 6, 7 e 9. Sem amor ao dinheiro. Ao presbítero cabe também a administração dos meios que afluem à obra de Deus. Deve então servir sem cobiça. Quem servir na palavra, vivendo do Evangelho, que se satisfaça com o seu salário e procure zelar apenas pelo bem e pela prosperidade da igreja. A Bíblia cita exemplos trágicos de mordomos infiéis e desonestos, João 12:6, 2 de Reis 5:20 e 27, advertindo os bispos contra a torpe ganância, 1 de Timóteo 13:8. Sirvam, porém, de ânimo pronto, 1 de Pedro 5:2. Humildade é uma característica indispensável para o ancião, pois esta abre as portas para o poder de Deus, 2 de Coríntios 12, 9 e 10. Pedro lembra aos anciãos a humildade, 1 de Pedro 5, 5 e 6, pois só assim humildes poderiam vir a ser exaltados por Deus. É porque Paulo recomenda não separar algum neófito para o presbitério, pois poderia ensoberbecer-se, vindo a cair na condenação do diabo, 1 de Timóteo 13:6. A soberba precede a queda, Provérbios 16 e 18, e provoca a Deus contra nós, 1 de Pedro 5:5, Salmo 101:5. Sobriedade é uma qualidade que Paulo ressalta como indispensável num presbítero, 1 de Timóteo 3:2, isto é, que, como sóbrio espiritual, nada o influencie, sejam bênçãos ou adversidades, de modo a perder o controle sobre si, como o faz o ébrio. A alegria do embriagado é artificial, a sua força não é natural e a sua fala é incontrolada, porém o sóbrio espiritual está alegre em Deus de um modo natural, confia biblicamente em Deus e se controla em tudo. Exige-se que o condutor de um automóvel seja sóbrio. Quanto mais importante não é a sobriedade para quem dirige a Igreja de Deus. Cheio do Espírito Santo. As qualificações supracitadas demonstram a necessidade de um caráter puro e santificado. Este é classificado pela Palavra de Deus como um vaso para a honra, 2 de Timóteo 2:21. Mas este vaso, Jesus quer encher com o seu poder, 2 de Coríntios 4:7. Não temos em nós mesmos competência para servirmos no ministério do Novo Testamento, 2 de Coríntios 3, 5 e 6. Mas o Senhor Jesus prometeu-nos o batismo com o Espírito Santo para suprir as nossas falhas. Atos 1, 4 e 8, Timóteo o receberá. 1 de Timóteo 4 e 14. A exigência de que um presbítero seja batizado com o Espírito Santo se baseia em argumentos bíblicos e lógicos. Vemos em Atos 6:6 que até os diáconos deveriam ser cheios do Espírito Santo, quanto mais os presbíteros, cuja função é de maior importância. E como poderia um homem não batizado com o Espírito Santo
levar a igreja para aquilo que ele próprio não conhece? Ou como poderia entender as diversas manifestações do Espírito no trabalho? Ninguém pode levar a outrem para mais adiante de si próprio. Salmos 78 e 72. Mas não esqueçamos uma coisa importante. Não é suficiente ter sido batizado com o Espírito Santo uma vez. Importante é viver no presente, no Espírito, e crescer pela direção do Espírito. Salmos 84 e 7, Romanos 15, 18 e 19. Quais as atribuições de um presbítero? Constatamos acima que, sobre as qualidades pessoais dos presbíteros, a palavra de Deus não faz diferença entre os que vivem da palavra e os que não o fazem. De todos exige-se o mesmo. Assim também em relação às atribuições que cabem aos anciãos. Todos têm a mesma responsabilidade em alimentar, guardar e guiar o rebanho. É lógico que aquele que trabalha com a palavra, isto é, que além de seu presbitério ainda tem um dos ministérios espirituais, conforme Efésios 4:11, adquire com isso uma responsabilidade muito mais ampla. Todos os presbíteros devem guardar como exemplo a Jesus, o sumo pastor, Hebreus 13, 20 e 21, e ser pastores após ele, Jeremias 17 e 16, segundo o coração do Senhor, Jeremias 13 e 15. Alimentar o rebanho e apacentá-lo, João 21, do 15 ao 17, Ezequiel 34 e 2. Um bom pastor leva o rebanho para pastos verdejantes, Salmos 23, 1 ao 3. Observemos que uma das principais tarefas do ancião é dar alimento espiritual ao rebanho de Deus, Atos 20 e 28. Ainda que vejamos como mais capacitados para isto os doutores, 1 de Timóteo 5 e 7, Efésios 4 e 11, é dever de todos os presbíteros participarem do ensino da palavra, Tito 1 e 9. Devem conhecer pessoalmente os conselhos de Deus, Jeremias 23, do 18 ao 22, dedicar-se às suas tarefas, Romanos 12, 7, e assim receber de Deus as palavras que devem dar à igreja, Atos 7, 38. O alimento espiritual, a palavra de Deus, edifica, Atos 20 e 32, fortalece a igreja, Atos 14 e 22, é um estímulo para a fé, Romanos 10 e 17. Não podemos, porém, esquecer a importância da doutrina para a igreja, Romanos 6 e 17. Paulo exalta para os romanos a doutrina que aprendestes, Romanos 16 e 17. Uma igreja que assimilou a sã doutrina vive por esta e não é sensível às doutrinas humanas, nem é levado por qualquer vento de doutrina. Tito 2, do 1 ao 10, Colossenses 2 e 22, Efésios 4 e 14. Por isso é necessário aos presbíteros sempre viverem em renovação, para que o rebanho sempre viva em pastos gordos. Ezequiel 34, do 13 ao 15, Salmos 95 e 7, e não passe privações em pastos pisados. Ezequiel 34, 18 e 19. Em águas tranquilas e cristalinas, para as quais o pastor leva o rebanho. Salmos 23 e 2, são símbolo das riquezas da vida espiritual. João 7, do 37 ao 39, para os quais os presbíteros dedicados levam a igreja. Entre essas riquezas, citamos a cura divina para o corpo físico, e o ancião deve, concernente a isto, ter fé para ungir com azeite aos que sofrem de males físicos, para que pela oração de fé sejam restabelecidos. Tiago 5, 14 e 15. Guardar o rebanho. João 10, do 10 ao 15. Falando de si próprio, Jesus se chama de o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, enquanto foge o mercenário. Davi se expunha a perigos enquanto guardava o rebanho de seu pai. 1 Samuel 17, 34 e 35. E nós devemos dar a vida pelos irmãos. 1 de João 3 e 16.
deve velar pelo rebanho para que não falte uma só ovelha. Lucas 15:4. Isto fala do cuidado pelas almas que cabe ao presbítero exercer. Comparando os versículos 4 ao 6 e 16 de Ezequiel 34, vemos a diferença entre os presbíteros bons e os relapsos. Que todos, cheios do amor de Jesus, velemos pelos fracos da igreja. Hebreus 4:15. Notaremos logo os membros particulares que estão espiritualmente fracos. Gálatas 6, do 1 ao 2, Romanos 14, do 1 ao 3, Romanos 15:1. Paulo era um grande exemplo como guarda das almas, 1 de Tessalonicenses 2, 11 e 12, Atos 20 e 31, 1 de Coríntios 4, 14 e 15. E que também nós o imitemos neste particular, Colossenses 1 e 28, Tito 1 e 9. Mas convém lembrar, para que um presbítero, com ousadia e resultados, possa ajudar os membros em suas dificuldades e falhas, deve ele mesmo viver irrepreensivelmente, senão lhe faltará autoridade. A queda de Davi foi conhecida de Joabe, seu general, segundo Samuel 11, do 14 ao 21, e por isso carecia Davi de autoridade moral para puni-lo quando isto era preciso, segundo Samuel 19, 13, segundo Samuel 20, do 10 ao 13, do versículo 23, 1 Reis 2, 5, 6, do 28 ao 34. Um presbítero deve guardar o rebanho contra lobos. Atos 20, 29 e 30. Aqui é preciso ter sabedoria para que as dificuldades que surgirem sejam resolvidas com o menos possível prejuízo para a igreja. Segundo Samuel 24, 17. Guiar o rebanho. João 10 e 4. Não é o rebanho quem guia o pastor, pelo contrário, aquele que Deus chamou ao presbitério deve, portanto, viver em contato íntimo com Deus e conhecer muito bem a sua palavra para dirigir o rebanho com mão segura. E a melhor direção é o exemplo próprio, 1 de Pedro 5 e 3. O presbítero deve dirigir a igreja para a vitória nos problemas com que ela se defronta. Em Atos 6, do 1 ao 7, vemos a primeira dificuldade interna na igreja, que foi resolvida com sabedoria divina pela instituição do diaconato. Em Atos 15, vemos outra dificuldade surgida quando membros da igreja em Jerusalém espalhavam falsas doutrinas na Ásia Menor, causando ali diversos transtornos. Vemos como os apóstolos e os presbíteros, pela palavra e pelo Espírito, receberam orientação divina, podendo acomodar tudo e desfazer as desinteligências surgidas. Os presbíteros devem também conduzir a igreja para uma ação coesa de evangelização. Devem ser exemplos também aqui. 2 de Coríntios 9, verso 2, 1 de Tessalonicenses 1, 7 e 8. Um presbítero deve ter sempre presente a seus olhos a visão dos campos esbranquiçados, João 4,35, e ser também um homem de oração que conduz a igreja para as vitórias no caminho dos joelhos, Colossenses 4, do 2 ao 4. Assim, cada membro participa da evangelização e a igreja se torna mais forte. Os presbíteros servem ao rebanho de Deus e um dia prestarão contas de seu serviço. Hebreus 13 e 17. Temos como exemplo disto Jacó, que prestava contas de sua administração a Labão. Gênesis 31, do 38 ao 40. Que todos, com alegria, aguardemos o dia de prestação de contas, conscientes de não nos termos retraído. Hebreus 10, 38 e 39. Mas nos sacrificado pelos que o Senhor nos confiou. Atos 20 e 24, 2 de Coríntios 12 e 15.
porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.